Mas que barbaridade! Hoje, Paulo Germano e eu temos a honra de receber aqui no estúdio um baita bagual. Marido da Silvia Helena, coitada, muito amigo do pobre do Licurgo, ele é conhecido pelo bigodão, pelo estilo alegretense de cantar grandes clássicos da música universal e, claro, por fazer a gauchada rir de si mesmo. O Perimetral Podcast recebe ninguém menos do que Guri de Uruguaiana ou Jair Cobb para os íntimos. Perimetral, sempre com a parceria de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Esse programa tem a Rafaela Knevitz na produção, o Leandro Carvalho e a Ana Ruffi na equipe técnica. E aqui ao meu lado, outro baita bagual, Paulo Germano. Mas Deus do livre! Ô, Ju, que prazer estar aqui. Eu tô empolgado mesmo. Já tinha entrevistado o Guri de Uruguaiana no Timeline, na Rádio Gaúcha, mas não tinha tido a oportunidade de fazer a entrevista com a profundidade que a gente vai fazer hoje. Que a gente tem mais tempo, claro, para entender como é que ele construiu esse personagem e como é que ele se reinventou como profissional e mudou, né? Redirecionou a sua carreira de modo a ganhar dinheiro e a fazer as pessoas felizes, claro, mas com um personagem que surge muito tempo depois do Jair Cobb já fazer sucesso em outras áreas de atuação, né? Jair Cobb é um baita do músico, publicitário. Tô errado, Jair? Tá? Publicitário também, né? Pode continuar, tem. Chama que baita introdução. Então, sabe o que é? Não, pera lá, deixa eu falar uma coisa, Guri, assim, não, gostei da tua, quando tu fala gaudinês, tu te transforma. Mas eu sou a guria de apartamento, gaúcha de apartamento. Assim. Mas tu te transforma. Mas eu queria te dizer uma coisa, assim, ó, eu quero te pedir desculpa porque não tenho mate pra te oferecer aqui. Ela só tem água. Mas cheia, produção! Eu fiquei um tempo sem... O Jair, claro, a gente tá conversando com o Guri de Uruguaiana agora, mas o Jair era publicitário também, né? Sim, além de um baita músico, foi do Canto Livre. Com jingles muito tempo. Com jingles, exatamente, compunha jingles. Era um cara legal ele, né? O que tu acha dele? Fotógrafo também, foi fotógrafo. Profissional, exatamente. Chegou a fazer a cobertura internacional dos cães, né? Lá em Milão, Foi o fotógrafo brasileiro que participou. De Cannes, tu quer dizer? Não, de Milão. Cães. De Milão, dos cães mesmo. Tá. Cachorro. Dog. É que agora tu não é mais... Tu não tem mais cachorro agora, né, Chico? Tu não é mais dono de cachorro, sabia? Eu não, eu tenho Não, agora tu é pai de pet. É verdade, é pai de pet. Tu tem pet? Que bárbaro. Che, que pet que é? Eu tenho cachorro. Tu tem o Cusco? Claro, Che, eu tenho o Cusco. Pois olha, o meu Cusco eu ganhei esse Cusco, né, Che? E daí, depois que eu fui descobrir, ele é de marca. Ele é um Golds Retrievers. Um Golden Retriever. Depois que eu fui saber, mas eu ganhei, eu nem sabia. Eu sou do tempo que cachorro era um guaipega qualquer. As únicas marcas de cachorro que eu me lembro era Policial e Pequenês. Pequenês, é verdade. Mas isso saiu de moda, né? Inventaram o mundaréu de marca. Era o cachorro de madame, antigamente. Mas agora é uma mistura de Lhasa Apsos com Shits, com Yorkshire, e de Shits, Tucson, Hilux, sei lá, o mundaréu de marca. Eu já nem sei mais. Tá, Guri, deixa eu perguntar, tu virou... Deixa eu só para concluir, o Licurgo tem um cachorro também. É? E um cachorro, o cachorro do Licurgo se chama Fresno. O nome do cachorro. Ele é emo. Por causa da banda. Claro. E a marca do cachorro dele, sabe qual é? Eu acho que ele comprou lá em Santa Catarina. É Lulu de Pomerode. Lá de Pomerode. Eu acho que ele comprou lá do lado de Itajaí, para aquelas bandas lá, né? Brusque, eu acho que ele foi buscar em Brusque. É da Pomerânia, rapaz. O dele é de Pomerode mesmo. Claro. Tá, vem cá, hein? Tu é blogueirinho agora, é isso? O quê? Mas tu tem até um podcast? Eu sou influencer. E o Licurgo queria ser influencer, né, tia? Licurgo, tu é má influencer, né? Tu é um bárbaro. Má influencer. Má influencer. Não, eu sou influencer agora, Chivá. Tem recebidos, recebe os recebidos, né? Agora tu pode... Mas eu não sou daqueles influencers de pagar as contas de restaurante com arroba, né? Não me vem com arroba, que não... Se me manda de recebido para eu depois ficar publicando lá, não. Aí eu fui nem receber, já tô avisando. Tá, eu quero fazer uma brincadeira contigo. Dinheiro gaúcho... Pila. Gaúcho não se corta. O que acontece com o gaúcho? O gaúcho não se corta? Ele se talha. Como é que tu não sabe isso? Guria. Mas olha, tu fez uma pegadinha. Eu fiz curso de Guri de Uruguaiana antes dessa entrevista. Curso de gauchês. Gaúcho não enche a barriga. Enche o bucho? Enche o bucho. PG tá melhor que tu, hein? PG tá mais rápido. Essa aqui é boa, aqui, ó. Gaúcho não faz compra.
Gaúcho faz Rancho. rancho. Mas Ate. E também não faz carne moída, não. Esse negócio de carne moída aí. mas não me vem me chamar de guisado de carne moída, velho. Tu sabe que uma vez eu morei no Rio e nós chegamos lá, eu e meu... Hoje é meu marido, né? Mas era meu namorado na época. Chegamos lá no açougue, dá 1 quilo de guisado, ninguém entendeu. Claro. Daí tipo, mas como assim? A gente não tava entendendo, por que eles não estavam entendendo? Sorte que tu não foi na padaria, né? Perdi o cacetinho. É verdade. Ô, Guri, deixa eu te pedir se a Juliana permitir, Terminei, vai. tu chama o Jair pra gente, que eu quero conversar com ele. Tu já falei muito na minha vida, no Super Sábado tu entra todo fim de semana lá me incomodando. Eu já também falei contigo no Super Sábado. Eu acho uma delícia, é muito bom. E aí É ele quer sempre divertido. me pegar com as músicas do dia, né, que tá dando lá. Aí ele diz, faz o canto alegretense aí, aí diz o nome do participante lá, né? Michael Jackson. Michael Jackson, você vem me ver, né? Aí, faz aí. Não me pergunte onde é que fica o alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. E cruzará pela estrada um ginete. E ouvirá toquinho de gás de violão, de violão. Chegou a faltar a voz agora. Eu não sei como é que tu consegue sabe fazer que isso. no show agora que a gente fez lá dos 15 anos do DVD, né, Xê? Nós fizemos um show agora, os 15 anos do DVD. E a gente repetiu, então, exatamente o show do DVD, com a participação do Daniel Torres e tal. E no final desse show, entra o Steve Wonder, cantando We Are the World do Alegrete. Né? Aí ele entra, né, ele vai se posicionar no teclado, ele erra o teclado, aquelas coisas, né? E aí ele entra cantando, não me pergunte onde fica o alegrete, segue o rumo no teu próprio coração. We Are the World. Cruzará pela estrada, mas pena que eu não trouxe meu óculos escuro aqui, pra fazer o Steve Wonder. Faz o Beatles do Alegrete também, é maravilhoso. O Beatles é um clássico. Não, pergunta onde fica, não, onde fica o Alegrete, não me pergunte onde fica, não me perguntes onde fica o Alegrete. É incrível. Tá, vem cá, chama o Jair aí pra mim, por favor. Posso chamar Deu pra aqui ti, mesmo, vai-te então? embora. Chama agora aí o Jair. Mesmo? Isso. Mas que barbaridade. Deixa eu tirar o... Não saiu ainda, ó. Ainda não tá. saiu Tem que... total, agora deu. Saiu agora. Deixa eu até botar Não quer botar o óculos? Bota um botar óculos, que gente. agora eu vou enxergar vocês. Suou o bigode aqui, ó. Aí, Agora tá eu vou ótimo. enxergar vocês. PG! E aí, Jair? PG! Que bom te receber, querido. Tudo tranquilo. Agora, aos Che. poucos, ele vai se Agora eu tenho libertando que ir do... Tu tem que tirar do corpo agora. Já tá saindo. Saiu. Tia, de onde é que veio o Guri de Uruguaiana? Pois olha, Chico, eu vou te dizer, eu comecei a criar personagens no tempo que eu era fotógrafo, tinha restaurante, e aí eu, de brincadeira, como eu tenho uma veia... Tu tinha um restaurante, exatamente, era Tinha um dono de um restaurante. Como é que é o restaurante. nome do restaurante? Restaurante Catamarã, lá em Capão da Canoa. E aí, no intervalo, assim, quando o músico da casa via fazer uma música baiana e tal, eu já botava uma peruca e já tocava pandeiro, já saía cantando baiano, e aí já criei o... Não... Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Olaia, uma com fé eu dou, a segunda costuma falhar. E aí cantava uma paródia dessa música, do Uma com fé eu dou, né? E daí fiz uma dupla caracu, que é a dupla sertaneja, daí fazia... Mas tudo meio no hobby, Jair. Não, de brincadeira no restaurante. Porque tu é um baita músico, tu já era... Sim, daí eu já tinha essa história da música e lá na Acho minha que tem que casa... só contextualizar que tu era do Canto Livre, que foi um dos grupos Sim, vocais mais sim, importantes dos foi, anos 80, foi, né? Era foi. um grupo expressivo. Foi. Em 81, eu gravei meu primeiro disco em 78, né? Não 78 rotações, mas ano de 1978, com o Patinete, que nos deixou o agora Patinete, há pouco, né? pois que vai é. ter o grande encontro agora, né? Que é um evento que o Patinete fez durante muitos anos, e esse ano é o primeiro ano sem a presença dele, onde junta todos os músicos gaúchos no Araújo Viana para fazer uma grande celebração da música gaúcha. Vai acontecer o grande encontro agora. Mas esse disco de 78 assinava como? 78 foi uma junção de grupos que estavam sendo emergentes na época, surgindo grupos de jovens, cantando músicas autorais e participando e ganhando festivais, né? Aí o Oswil Lopes, na época, que escrevia na Folha da Tarde, que sugeriu, tá surgindo um som tchê,
Não era o Tchê Music, né? Que depois veio outra coisa. Ele botou esse título. Tá surgindo o som Tchê. Grupos que estão surgindo, participando de festivais e tal. E o Ayrton dos Anjos, o patinete, que era muito de eu gravo, já disse, vou gravar. E juntou 5 músicos, 5 bandas, né? O patinete que era um produtor musical já reconhecidíssimo, né? Isso. Desde o tempo da Elis. E o patinete daí juntou, e aí nesse grupo tava lá o Folk, que tinha o Paulo Silva, que foi o Bombachudo, depois virou o Bombachudo, e o irmão dele, o Vitor Hugo, né? O Vitor, que é um grande cantor, né? E tinha o Zé Caradípia, daí nessa turma toda, o grupo Tempero era o Heleno, a Fátima Jimenez, então essa turma toda começou a surgir. E no Rebenque, que era um grupo que eu tinha, né? Que era a base depois do Canto Livre, né? Era um grupo também instrumental e vocal, e que a gente ganhava festivais, participava e tal. Tu te formou em música? Não, eu fiz faculdade de música, mas aí eu parei depois em função da gravação do disco, em 81, quando a gente foi gravar o disco, eu trabalhava o dia todo e de noite de faculdade. E aí eu tive que parar com a faculdade, porque a gente passou a gravar de noite, né, o disco, então... E aí começou a surgir show e tal, acabou que eu fiquei... Mas na faculdade, cara, eu fiz faculdade tinha regência e instrumento, né? Eu estava fazendo instrumento. Mas não estava... O que eu tinha aprendido já no Palestrina, no tempo que eu estudei com grandes mestres, né, cara? Eu estudei com... Se eu soubesse 10% do que eu já estudei com os caras que eu estudei, Valdo Roque, o próprio Mário Barros, um monte de... Qual era o teu instrumento? Violão. Sempre violão. Violão. Então, eu estudei... Então, daí quando eu vi que na faculdade eu não estava aprendendo muito... Eu fazia parte do coral de câmara do Rio Grande do Sul, que era um coral que tinha nessa época, 78, 79, a gente tinha um coral. Inclusive, quem cantava comigo era o Antônio Hoffeld, que hoje é o... É mesmo? Professor Hoffeld. O Antônio cantava comigo. Tu vê, não sabia que ele cantava? O Antônio é um baixo, ele é um baixão. Pode ver que a voz dele é uma voz bem grave. E a esposa dele, na época, a Conceição, era contralto, e a gente ensaiava na casa do Antônio. O Antônio tinha voltado de Londres na época, estava retomando as atividades como crítico de arte e tal, crítico de teatro e faculdade, e aí a gente ensaiava. Então a gente teve uma história muito grande no coral. Por isso esse gosto todo pela música vocal. Claro. E aí eu te chamei de publicitário. Dá pra dizer que tu era publicitário? Eu trabalhava com jingles, né? Com jingles muitos anos, né? E depois como agência, junto com a agência da Dani, a gente teve vários clientes e fizemos muitas campanhas. Fazia criação, né? Mesmo. E aí fazia criação. Tá, mas e o restaurante continuou por muito tempo? O restaurante permaneceu de 96 a 2000 e pouco. Sim, foi um empreendimento ali que tu já era publicitário, já trabalhava com isso, trabalhava Naquela com música. época, não, cara, tinha muita coisa, porque eu comecei com confecção, né? Nossa senhora, tive mas tu já loja fez de roupa de tudo, há muito tempo, tive lojas aqui em Porto Alegre, tive fábrica. Daí que vem esse repertório vasto que tu tem também, né? Mas é que eu comecei no teatro com 42 anos de idade, né? Quer dizer, então, eu já tinha uma vida de história muito grande, né? Então, quando eu comecei no teatro, que eu resolvi fazer disso a profissão... Isso que tu tá dizendo é o Guri de Uruguaiana. É o teatro, né? Tá. É o humorista, ir pro teatro. Sim, porque o Guri de 2001 era um dos personagens. Em 2001 eu resolvi ir pro teatro. Quando eu me dei conta que eu tinha vários personagens, tinha o Baiano, tinha o Mágico, eu fazia a mágica para encantar as crianças. No restaurante? No restaurante, depois na fotografia. Então eu tinha muita habilidade para mágica. Eu comecei a ensaiar, comecei a fazer coisas, né? E aí eu criei um personagem que era o Sergei Baitabichovsky. Ele era castelhano e tal, falava meio enrolado. Era meio uma mistura de Walter Mercado, aquela coisa assim, meio Calbi Peixoto, sei lá, era uma mistura. E aí, mas era muito engraçado, é só pastelão, só mágica, assim, que o adulto ri pela besteira, entendeu? Sim, então, afetadíssimo, né? Então, e ele tinha um texto muito legal. E aí, então, tinha o Baiano, tinha o Mágico, tinha um Gaúcho, que era o Gaúcho. E o Gaúcho começou num esquete sobre uma história que fazia uma paródia da música O Guri, que é um clássico da música gaúcha, né? Uma música muito... Se as pessoas ficam muito sensíveis com essa música, né? E é uma música muito uruguaianense, os autores são uruguaianenses, o cantor César Passarinho uruguaianense, ganhou a Califórnia de Uruguaiana, então é uma música muito uruguaianense. E aí eu fazia uma brincadeira, contava uma história que o guri tinha ido para a Europa, ganhou uma bolsa, quando voltou, não sei o que, era toda uma história muito engraçada. E no final daí eu cantava a paródia, né?
Por isso que quando eu fui pro Paulo Borges lá, a gente começou no Bom Dia Rio Grande, quando eu estreiei no teatro em 2001, Paulo Borges tinha aquele quadro do tempo, na sexta-feira, fazia lançamento do CD e fazia aquelas bobagens. E aí eu encontrei o Paulo e disse, olha, cara, eu tô com um show assim, eu tenho vários personagens. Então vai sexta-feira lá e leva esse baiano aí. E aí começou, cada semana eu ia e levava um personagem. E aí começou... Para participar do quadro da Previsão do Tempo, do Paulo Borges. Aí começou a dar uma visibilidade para os personagens, né? E o guri de Uruguaiana era um gaúcho, mas eu tinha que dar um nome para ele. E aí o nome, cara, não tem nome, né? Aí o guri, porque a música é o guri, que é um termo bem gaúcho também, e de Uruguaiana, porque tem toda a história dele é com Uruguaiana. Sim. Que depois veio a brincadeira com a versão do canto alegretense, que chama atenção também, porque Uruguaiana e Alegrete existe uma rivalidade, né? Então quando eu recebi o título de cidadão uruguaianense, do Sanchotene Felice, nós na cerimônia, o Sanchotene era um cara grandão assim, né? Ele me cutucou e disse assim, Gacha, tu é de Uruguaiana e só fala no Alegrete, bravo comigo, porque eu cantava Alegrete. Porque tu cantava o canto Alegrete. Isso me rendeu também o título de cidadão alegretense. Nossa! Por conta dessa coisa de falar do Alegrete, essa homenagem. Também recebi, então, o título de cidadão uruguaianense, alegretense, e outra, depois eu recebi também o título de cidadão cidreirense. Porque eu falo de cidreira. Tu fala de cidreira, claro. Eu falo direto de cidreira. Como um símbolo, um emblema do nosso litoral, né? Que o guri só vai pra cidreira, né? Mas é que eu veraneei em cidreira. A Silvia Helena veraneou em cidreira. A gente se conhece, a gente conhece todo mundo de cidreira, entendeu? A gente passou a nossa juventude em cidreira. No carnaval de cidreira, essas coisas. Então, cidreira é muito perto, a gente não tá brincando e falando uma outra praia que eu não... Verdade. É verdade, então eu conheço as histórias ali. Tanto é que no livro eu criei uma história, quando a gente foi fazer o livro, que a gente foi pegar os causos do guri e transformar em livro, junto com a ajuda do Gustavo Cunha, que é um grande escritor, da banda Dublê, o Gugu, que cantava na banda Dublê, grande cantor, e hoje ele é um cara da internet, né? Falando sobre filmes, em um canal maravilhoso. E o Gugu, como jornalista, fez o livro comigo. E aí a gente falou, e o livro ficou pequenininho, né? Precisava botar mais algumas coisas. Daí a gente começou a pegar a história dos convidados que contavam histórias engraçadas. A gente pegou do Neto, uma história do Neto, muito engraçada. Dos convidados de qual? Do show. Do show que tu fazia. O show, os causos do guri de Uruguaiana, sempre tinha um convidado. E o livro era para ser um livro a gente pegou o livro sobre o show, a gente contou a história do show. Ficou pequeno, eu peguei então a história do Elton, do Neto, do Rui Biriva, do Daniel Torres e botei no livro. E faltava ainda. Então, aí eu criei a história do Licurgo. Por que o Licurgo ficou sem falar? Contei a história, que é muito engraçada. Aí eu criei uma história maluca, né? E contei a história da Grande Cidreira. Que a Grande Cidreira, lá no início, para quem não sabe, ia de Bombinhas a Punta del Este. Tudo pertencia à Grande Cidreira. Né? Depois foram se separando. Mas hoje depois foi se emancipando. Mas voltando, assim, eu queria entender quando é que o guri se impôs, porque, tinha vários personagens, né? Por que ele daí daqui a pouco? Porque hoje a gente só vê o guri. Foi. Ele enterrou, é verdade, isso aí que tu falou. Em 2001 eu estreiei Seriamente Cômico, criei um fio condutor junto com o Flávio Bica, o autor de Horizontes, meu amigo do Bailê na Curva, e o Bica, que também tinha cantado no coral comigo, e o Bica daí fez, então, junto comigo, a gente criou um fio condutor que foi o espetáculo Seriamente Cômico, que em cena eu trocava de roupa dos vários personagens, eu ia trocando de roupa, mas contando uma história. E aí era muito legal esse show. Estreou em 2001, só que ao longo do tempo, o personagem do guri começou a ter mais assunto, ter mais, entendeu? Eu percebi que o guri tinha mais futuro. E tinha mais repertório. Tinha mais repertório, né? Falava das coisas. E as pessoas se identificam, né? Esse que é o grande lance, né? E o tema do guri, a pegada do guri de Uruguaiana, eu fico muito feliz com isso, que é levar a tradição gaúcha, né, de uma forma descontraída. E sendo assim, a gente consegue atingir um público muito maior. A gente não pega só aquele gaúcho que já está no meio, que já ouve Elton Saldanha, que já ouve o César Oliveira. Não, a gente pega criança, a gente pega velho, a gente pega de sua idade. Sim, pega jovem quem que gosta de não música, vive a tradição tão intensamente. Mas aí vai pro do humor. E estando ali, ele vai
ver a dança da chula, ele vai ficar sabendo artistas gaúchos, vai ouvir música gaúcha, vai, entendeu? Indumentária, ele vai tomar um choquezinho ali. Então, por isso que eu acho que a importância do personagem é essa. Por conta disso, eu não posso ficar brincando com o personagem nesses quesitos, né, da tradição e do folclore, né? Brinco, mas dentro do possível, né? Que a gente diz, né, que a gente ri da gente mesmo e tal, que é uma forma tranquila de trabalhar daí, né? Até mesmo por conta disso, eu botava muito a questão da gordura localizada, da Silvia Helena e tal, que era uma brincadeira, né? Mas agora eu já estou comprando um pouco essas coisas de gordura para mim. Sim, eu também, sim. Inclusive, aqui, ó, eu já estou com os probleminha aí, minha balança não está dando mais meu peso, está dando meus pêsames. Aí então, Sim, tu começa a adaptar para um momento... Pra mim, né? Claro. Porque agora tudo que tu fala pra Silveira, mas tu tá falando, tá chato o negócio. Tá difícil fazer humor, tu acha? Sempre tem uma vírgulazinha, cara. Sempre. Um exemplo, por exemplo. Mas chega em ti, te incomodam com isso? Não, e tu não me mesmo incomoda, fica. porque a gente- Tu te revê, tu realmente pensa assim, pô, aqui eu acho que eu pesei a mão mesmo, eu vou ter que me rever ou não. Olha, a gente não tem muita dificuldade, assim, mas de qualquer forma a gente está sempre antenado. Vai fazer um roteiro, alguma coisa, às vezes eu digo, não. Vai fazer um texto, porque a gente faz texto para rádios do interior aí, né? A gente faz todo mês, né? Então eu tenho que apresentar 20 textos de 1 minuto e 15, que isso é espalhado aí. Então, nesses roteiros que o Fabrício faz junto comigo lá, o Fabrício Artibis, a gente sempre tá, às vezes eu leio um negócio de, cara, não, isso aqui não dá, vou tirar essa palavra aqui. Eu fico me policiando, Tu te às vezes a gente fica... autocensura. Aí, Fabrício, tu acha, cara? E às vezes é o contrário. Às vezes eu acho que tá bom e o Fabrício, cara, isso aí não vamos dar uma dosada ali. Tu tem que estar sempre te policiando. Mas é muito pouco, eu não tenho problemas com isso, né? Mas olha só, vou contar uma história do... mas me caiu os boteados do bolso, rapaz. Encontrei bergamota descascada em bandejinha no super. Mas vem cá, isso é o começo do fim. O que é o melhor da bergamota? Descascar, ficar 3 dias com aquele cheirinho nos dedos, não sei o que lá. Mas isso aí, tem gente que tem dificuldade para descascar a fruta. Dificuldade motora mesmo, né? E aí fica que eu não posso fazer a piada. Sim, Sim. aí fica... E aí tudo que tu fala, tem alguém que lá adiante, mas tu vê isso aí, tem um caso assim, que... Pô, mas se tu começar a te engessar desse jeito, fica difícil. Daqui a pouco não sai mais nada, né? Claro que eu tenho alguns cuidados, né? Mas mesmo assim, tem uma que eu adoro, que diz assim, quando eu termino de cantar o hino, eu paro, fico quieto, faço sinal pro pessoal. A pessoa começa a bater palma de curtir, isso a gente esqueceu de falar. Toda vez que eu terminar uma conversa, vocês batam palma, tá? Aí a pessoa começa a rir, digo, fica mais interativo, como se diz. Quem tem dificuldade motora já fica com os bracinhos meio perto, que daí, pô, é sensacional isso. Mas tem gente que tem dificuldade motora, né, cara? Sim. E aí parece que eu tô dizendo pra pessoa... Entendi. Parece que tu tá... Ai, cara, então eu não vou cortar a piada, que é maravilhosa, que todo mundo morre de rir, por conta de que alguém possa se chatear. Mas eu né? acho que tu transita bem nisso, Guri. Porque É. o Galdério mesmo, ele é muito relacionado, e aí tu pode me dizer assim, justamente ou não, enfim, mas tem uma certa cultura conservadora que está no entorno desse Galdério raiz, enfim, que se diz muito, que é preconceituoso, que é, enfim, que tem problema com homossexual e tal. E tu consegue abordar o Galdério clássico, mas sem cair nesse tipo de piada que poderia ser hoje, né? Nos tempos atuais, muito sensíveis para determinados grupos. Não, eu acho que tu consegue bem. Claro. Às vezes tu dá, mas eu percebo que é quase de propósito, que tu dá uma testada, assim. Vou passar do ponto um pouquinho para ver onde é que eu, né? Se vão aceitar ou não. Mas, em geral, eu acho que tu consegue muito bem. É que é difícil, né? Tu tem que estar sempre ligado, né? Qualquer coisa que tu vai falar... E tu acha que isso é bom ou ruim? Porque eu acho que tem um lado bom nisso. Olha, cara, aquela história, né? Tem um lado que é meio castrante mesmo, né? Ele fica um pouquinho chato, esse tal do mimimi que a gente chama, né? Então, às vezes é chato, porque tu sabe, o camarada entra lá na internet, apesar de que eu não me ligo nisso aí, eu nem né, eu não tô ligado nessas coisas assim, mas eu digo assim, às vezes o cara entra lá para fazer um comentário. Pô, tu faz um monte de acerto, o cara ri muito contigo, ele não entra para te dar o
pô, legal, eu adorei, mas ao mesmo tempo que tu dá uma escorregadinha, ou ele não gostou de alguma coisa, ele já entra, daí... Em geral é assim, né? Aí ele entra para dizer, pô, mas como é que tu me dá uma dessa? Então tem essas coisas, a gente não pode se ligar também tanto, né, cara? Mas que tem que ter cuidado, tem. E como é que o MTG vê o guri de Uruguaiana aí? Qual é a relação? Eu digo, que uma vez eu fiz um vídeo que quase fui desfiliado do MTG, fiz um vídeo em homenagem ao Village People. Aí o pessoal ficou brabo. Isso foi em 2011, imagina. Em 2011, eu fiz um clipe maravilhoso com a participação do Elton Saldanha, Cris Pereira, que veio aqui com vocês, o Cris Pereira, fazendo Jorge da Borracharia, Daniel Torres, o Jamai, o Licurgo e eu. Nós 6, nós fizemos o vídeo do Village People, né? Do Gurilage People, né? Do O Alegrete. Não me pergunte o Alegrete. Não pergunte onde fica o Alegre. Segue o rumo do teu coração, aonde fica o Alegrete. Uma produção do Lúcio Dorfman e do Marcelo Monegal, sensacional. Gravamos no centro de Porto Alegre, fechamos a Júlio de Castilho para fazer, nos pontos que lembravam as cenas do original. Do clipe original. Do clipe original, as roupas sensacional, tudo bacana. Então, ali eu brinco que, eu digo ainda quando eu faço um show, eu digo, esse vídeo quase me custou a filiação do MTG, né? Mas eu nunca tive problema, nem com o MTG, nem com a galdeirada, assim, os artistas gaudérios, né? Por quê? Porque eu venho da música gaúcha. Eu tenho uma história, eu comecei... O Galpão Crioulo, quando começou lá, 40 anos atrás, eu participava do Galpão Crioulo. Eu era assíduo. O Canto Livre, constantemente, claro. nós estávamos lá. Então, eu conheço desde o tempo quando começou o Nico Fagundes e tal. Então, o Neto, o Ernesto, essa turma toda aí, me conhece desde sempre, entendeu? Então, essa ligação com a música gaúcha, eu sempre tive. E esse... carinho, assim, de compromisso, de levar a música gaúcha de uma forma diferente. E Jair, o Guri de Uruguaiana hoje é o teu trabalho. Sim. Tu te dedica inteiramente ao Guri de Uruguaiana. Sim. O teu trabalho é esse. E tu trabalha bastante, né? Que eu queria que tu desse uma noção de que não é subir no palco e fazer show, né? Tu tem um monte de coisa que tu faz. Tu faz podcast, tu faz redes sociais, tu faz... E tem que criar esses textos todos, né? Durante muito tempo, o Guri de Uruguaiana fazia shows, vivia de shows, né? Exclusivamente shows. Show de cidade, show de empresa, muito show de teatro, lotava tudo que era teatro, entendeu? Então são assim... Gente, quando eu fui em 2011 para o Teatro São Pedro, de 2011 eu fui para o Teatro São Pedro, a convite do Teatro São Pedro, porque eu lotava o Teatro da Henriques um mês inteiro, e aí o Teatro São Pedro foi lá e me chamou, porque precisava, na ocasião eles estavam querendo deixar um pouco o teatro, tirar um pouco esse ranço. Estavam se rejuvenescendo. Do elite e tal, e botar uma coisa mais popular. E apostar então no Guri de Uruguaiana. Eu fui com o pé atrás, digo, será que o meu público vai encarar o Teatro São Pedro? E foi um sucesso, lotou tudo. Pra ter uma ideia, em 2014, a gente ficava o mês inteiro, mês de abril, todo no Teatro São Pedro. De terça a domingo, a gente fazia 2 sessões no sábado e 3 no domingo. Em 2014 eu fiz 28 espetáculos no Teatro São Pedro, lotados. 28. Não tem ninguém que tenha isso. Ninguém tem isso. Eu, em 2018, quando o Teatro São Pedro fez 160 anos, agora quando completou em 2018, 160 anos, eu completei 160 espetáculos no Teatro São Pedro. 160 espetáculos no Teatro São Pedro. Hoje deve estar em 200 espetáculos, mais ou menos, no Teatro São Pedro. Então, a gente lotava teatro para tudo que é lado. Tudo que... E o Guri era esse o principal trabalho do Guri, apresentações em teatro. Teatro, isso foi tudo, lotava a cidade, lotava feira, FENACHIM, FENARANS, FENAQUILO, direto, né? Alguma repercussão nacional já, assim, fazendo shows em outras cidades e tal. Mas... E depois, aí em 2017, eu comecei a focar nas redes sociais. Nos stories, no feed, como é que eu poderia vender a ideia do personagem, porque sempre foi muito... A pessoa vai lançar um negócio, ela quer hoje, principalmente com esse bairrismo que a gente tem aqui, a empresa vai buscar para colar na cidade, tem que colar com personagem da cidade, e aí vai procurar que em função de quantidade de audiência, vai chegar no Guri de Uruguaiana. O Guri de Uruguaiana não tem ranço
de partido, não tem ranço de futebol, não tem ranço de nada. Sim, aí o publi, pra ti, tu tem um monte. Então, por conta disso, começou a aumentar muito esse departamento. Sem contar que o Fabrício lá da Artbis, que faz toda a produção de vídeos, né? O cara é craque e a gente entrega com humor aquele conteúdo que o cara quer receber. Quer falar dessa caneca aqui. Então daí a gente monta todo um roteiro, manda pro cliente, o cliente vê se tá bom. Ele te ajuda com o roteiro. Tu tem um cara que te ajuda com o roteiro. O Fabrício é que faz o Fabrício. tudo, E ele administra tuas redes sociais, tu tem uma equipe pra isso também. Ele que faz isso aí. Tu tem o cara que produz o Matcast, que é o teu podcast. Ele que é o cara que produz tudo isso, cara. Ele faz tudo. Que faz toda essa parte aí. Então daí a gente criou há 3 anos atrás tu contrata essa produtora que te ajuda em tudo isso. Isso. Entendi. Só que aí virou uma coisa só. Então há 3 anos atrás a gente botou o podcast, o Matcast, né? A gente já está no episódio 300 e... Incrível. Desculpe. Está no episódio 132, não. É um 132. monte, né? Estamos no episódio 132. Estamos entrando... Eu te acompanho. 3 anos já. E... Inclusive, esse cara aqui tá para aí, ó, faz horas. Ele tá se fazendo. Me convida, tu só diz. Toda vez que eu falo com ele. Vamos lá. Tá, então pega o telefone aí, agora eu vou falar em público aqui. Então, assim, a ideia então, todo esse... A gente começou a trabalhar muito com isso aí, começou a vir muito cliente e uso de imagem, entendeu? Então, eu comecei a parar com show de teatro e fiquei só com show de cidade. Teatro eu só faço em Porto Alegre, praticamente. Show de cidade, tu diz, é ir para cidades do interior e fazer alguma festa, tipo... Direto, são feiras. Festas do interior, toda cidade tem aniversário do município. Sim. Muitos têm Natal, muitos têm Feira do Livro, Semana Farroupilha. Quer dizer, só que eu já botei 4, 5 datas todo ano que acontece em cidade. Tu multiplica isso por 497 municípios, porque isso acontece na cidade que tem 300 mil habitantes, mas acontece também na cidade que tem 3 mil habitantes. Sim, e muitas delas chamam. Então eu passo trabalhando com isso, né? A gente passa trabalhando em eventos de cidade, porque é um personagem que lota, e aí lota 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 3 mil pessoas. E tu tem esses vídeos fantásticos que tu faz no YouTube, porque o YouTube também rentabiliza, né? O número de pessoas que acessam o YouTube, que veem teus vídeos, isso também converte em grana também, né? Então tem o YouTube, mas não é esse o foco, né? Como não é? Não, claro que é, não vai ser foco ganhar dinheiro. Não, eu digo assim, mas o nosso faturamento é em função da parceria com as empresas que querem a divulgação. E aí os vídeos acabam sendo mais para fortalecer tua marca. Exatamente. Cara, e essas coisas que tu fez recentemente, tu viu o We Are The World com um monte de artistas gaúchos que ele fez? Ele é incrível. É sensacional. Mas o We Are The World mesmo com uma letra, não é essa do Não Me Pergunte Onde Fica o Alegrete. Não, falando nós criamos... Falando sobre a nossa enchente aqui. Ali foram 3... Fez uma versão da... Cara, sempre diga. Foram 3 momentos ali, né, da enchente que a gente trabalhou em vídeos, né? A gente fez o primeiro, que foi o... Eu peguei aquela música da Pompeu ali, da Isadora Pompeu, que é... Mãos, como é que é? Reza, que... Muitas bênçãos. Que é, Deus, eu tenho... tantas bênçãos. Música linda. Eu vou pegar uma música assim, que estava sendo muito usada nas enchentes, né, nos vídeos. Essa música estava direto tocando. Essa música teve uma audiência gigantesca, né? É uma música de uma artista gaúcha, lá de Caxias. A Isadora Pompeu, ela é nacional, estourada no meio gospel, mas ela é caxiense. Então, peguei essa música e vou fazer uma versão dessa música. Mas quando eu vi a letra, cara, não precisa fazer versão. Essa letra é perfeita para o momento que a gente está vivendo. Vamos fazer, então, uma compilação de imagens que representam o que a gente está passando. Então, aí, em maio e fim de maio, a gente fez esse clipe, né, com essa versão, eu cantando, um baita vocal bacana, o pessoal imagina, da banda Corações Solitários, que gravam comigo, o Álvaro Lute e o Adriano Muti, né? Então, gravamos lá na Todo Ouvido um baita arranjo, e aí cantando essa música, e com umas cenas assim maravilhosas da enchente. Maravilhosas da enchente, bom. Sim, mas cenas fortes, imagens impactantes. Aí tá. Aí depois, logo em seguida, veio a ideia da faxina, da maior faxina, né? Que a Vaquinha ia fazer e tal, me convidaram para participar, para divulgar. Sim. Aí eu já me entusiasmei e já fiz daí uma paródia falando da Vaquinha. A gente gravou daí, participando da Vaquinha, também deu uma baita de uma audiência.
E daí, logo na sequência, a gente quis fazer o We Are The World com a letra falando sobre a situação que a gente estava vivendo. Isso, o We Are The World, só pra gente contextualizar para quem eventualmente não viu, porque é sensacional. O We Are The World é o quê? É aquele projeto nos anos 80 que era para arrecadar fundos para fome na África. Ele faz a versão gaúcha que é para arrecadar fundos para as vítimas das enchentes. E aí o Guri de Uruguaiana com todos os... Todos é um exagero, tá? São mais os principais, né? São quantos? 20? Mas artistas gaúchos dos mais talentosos, de rock, juntar esse povo todo de aí, né? samba, de rock, Exatamente. de tradicionalista, de pop, de Klaus e Vanessa, Rafael Malenotti, sertanejo, Elton Saldanha, Bibiana, sertanejo. Grupo do Bola. E aí cada um deles fazendo aquela melodia mesmo de Wild World, só com uma letra adaptada para nossa realidade da enchente aqui, e eles cantando como se fossem aqueles artistas lá, cada um com a sua maneira de impostar a voz. Tá cara, lindo, ficou bonito tá demais, tá cara. Bem gravado, foi gravado lá no Áudio Ficou Porto. legal demais foi aquilo. muito legal. E a ideia era essa, era falar da reconstrução do Rio Grande. Nós estávamos num outro momento. Então, esses 3 momentos a gente registrou com esses clipes, né? Esses vídeos que a gente fez. Porque a minha praia é fazer clipe, é fazer vídeo, né? Acaba que hoje a gente está um pouco defasado em relação a conteúdo, porque como a gente está muito sobrecarregado com o conteúdo de empresas, né? Para divulgar produtos e tal, e a gente acaba trabalhando direto sobre isso, me sobra pouco tempo, e ainda tem que misturar com um monte de show que tá tendo aí, então acaba sobrando pouco tempo pro orgânico, que é aquele clipe da brincadeira, que é aquele clipe da sacanagem, que é o conteúdo do personagem. Tá. Então esse eu tô um pouco defasado, não tô conseguindo ter esse ritmo que eu tinha, por conta desse trabalho, né, de venda de produto, no caso. Né? Ô Jair, e assim, depois de tanto tempo e sempre debruçado sobre o mesmo personagem, não enjoa? Não chega uma hora que tu diz, não aguento mais esse Guri de Uruguaiana. Eu não quero fazer outra coisa. Já aconteceu isso em algum momento? Não, o que acontece é que estou sempre pensando em outras possibilidades, né? A gente tem um filme escrito, né, que estava até na iminência de sair, naquela lei Paulo Gustavo, que é um produto maravilhoso, que é um produto do Guri de Uruguaiana se transforma no Super Bagual, que é um negócio, isso aí está pronto, a gente agora está pensando em formas de levar, de botar na internet mesmo, fazer nós mesmos a produção e fazer em capítulos e a gente levar isso adiante. Agora tem uma outra ideia, a gente já teve isso há um tempo atrás, do histórias infantis, né, de animação infantil. A gente chegou já a fazer algum trabalho assim. Mas agora está surgindo uma outra ideia aí nessa linha também, que é muito legal. Então isso tudo está me deixando... A gente já está agora com um projeto de show, nós temos o show, o Programa do Guri, que é um show que acontece no Teatro Dan Hicks, que é um programa de auditório, que é sensacional. Nós temos o show A Missão, que eu sou um agente secreto do MTG, que esse acontece no Teatro São Pedro. São 4 cenários. Que loucura, quantidade de projetos. Esse eu desço de paraquedas no palco. Esse aí é uma loucura, tem 20 pessoas no palco. Tem o show de Natal, que é maravilhoso, que a gente trabalha agora direto, começa semana que vem. A gente começa em várias cidades. É um mega show também, são 16 artistas no palco. Vai 2 vans, é um troço mega, né, que a gente está fazendo. A gente faz em várias cidades. A gente começa agora dia 16 em Xaxim, no dia 16. Dia 17 em Augusto Pestana. Depois dia 23 em Marau. Já começa agora em novembro. E depois em dezembro tem vários. Então tem todos esses shows e os causos do Guri, que é esse que a gente leva para a cidade, para teatro. Não dá nem para pensar em enjoar. Mas agora, por exemplo... Não, mas eu tô pensando num show novo. O que tu tá trabalhando assim no dia a dia? Tu tá especialmente fazendo o quê? Tu tá pensando no texto do show? Tu tá pensando no Como é que é a tua rotina? Como é a tua rotina? Tudo. A gente organiza o cronograma na segunda-feira, junto com o Fabrício. O que tem essa semana, dependendo da demanda. Nós temos que criar... Às vezes eu vou pro galpão para gravar 25 roteiros. Entendeu? Aí então, semana passada... o galpão? Desculpa. O galpão é o galpão que a gente grava. Onde tu grava, tá. A gente tu grava 25. Então a gente às vezes vai... Essa semana... criatividade também, essa né? semana a gente disse assim, cara, vamos mudar, né? De tempo em tempo a gente... Vamos pro Aras, lá da cabanha Cerro, Costa do Cerro, que é ali na Zona Sul. Para quem não sabe, vocês já falaram aqui sobre caminhos rurais, né? Provavelmente.
Sim. Isso aqui é um tema... Na época do Léo Sabala, não com a Ju ainda. Mas é um tema maravilhoso falar dos caminhos aí. rurais aqui. Nós estamos a 20 minutos de uma zona rural... É verdade. Incrível, que nem parece Porto Alegre. Incrível, que não parece Porto Alegre. A 20 minutos do centro, é um troço maluco. Então a gente vai para a cabanha e passa o dia inteiro gravando conteúdo. Piadinhas curtas, escolhe vários lugares, no cavalo e contando piadinha, aí tomando mate, encostado numa árvore, e daí a gente grava várias piadas, né, para usar depois. Depois tu vai soltando. E já vai com conteúdo para cliente. Bom, já vão gravar 2 para esse aqui, 3 para esse aqui, um aqui, um ali. Gente, é uma máquina de produção. Nessa semana, quinta-feira, a gente gravou o dia todo, a gente sai às 8 da manhã, grava o dia todo. Então, cada dia tem não tem rotina. Amanhã tem que gravar para um cliente de piscina. Esse mês tem que gravar em Torres. Meu Deus, como é que tu conseguiu vir aqui, hein? Não, mas é um prazer. Tem uma lição aí que é muito interessante, Jair, que é isso que eu queria que tu comentasse, que é o seguinte... Tu é um exemplo de reinvenção, né? Como profissional. O cara teve loja de roupa, o cara teve restaurante, incrível, né? Publicitário, fazia jingle, era músico, ainda é, claro, mas cantava no Canto Livre. Aí o humorista, aí cria um personagem que é um estouro, aí esse personagem tem matcast, tem vídeo, tem show, tem não sei... Quer dizer, tu tá sempre... virando, quer dizer, tu é um empreendedor de fato, essa é a cabeça de empreendedor, me parece. Como é que se faz isso? Como é que tu aguenta isso? Tu acha que, qual é o conselho, se é que é possível dar para alguém, para as pessoas se reinventarem? Tu tem isso mesmo? Tu gostaria desculpa, vou reformular minha pergunta. Tu gostaria de ter mais esse lugar de conforto, de ficar mais quieto na tua, ou é a vida que te obriga a ficar virando de cabeça para baixo, sempre tu nem gostaria de fazer tanta virada, mas tu é obrigado a fazer? Eventualmente, muito eventualmente, eu penso assim, em ter uma situação mais tranquila. Pois é, porque tá muito louco, mas eu não cara. penso, cara. Assim como eu penso, já não... Já dispenso. Já dispenso, entendeu? Porque eu não consigo, eu já prefiro ficar trabalhando e pensando no que fazer e outras coisas. Já tô com um monte de ideias agora. A gente está montando um show. A gente começou com a ideia de montar um show de stand-up. Mas o que eu quero, cara? Fazer um show de stand-up? Como é que eu vou fazer show de stand-up, tia? Stand-up requer, assim, um comedy, um lugar pequeno, parará. Digo, não tem como eu voltar para esse formato, né, para mim. Tu fez muito isso, né? Não, como assim, guri de Uruguaiana no início era isso, era stand-up, não era? O stand-up mesmo, na essência, é cara limpa, é outra coisa, né? Tá. Isso eu nunca pensei em fazer, Mas digo, bom, vou fazer com o personagem, então, né? Digo, mas vou fazer um modelo de stand-up, né? Vou criar um modelo como se fosse um modelo de stand-up. Mas aí, eu já comecei a imaginar, e agora estou pensando em fazer isso como um novo show para as cidades. Ele tem a ideia do stand-up, mas não é stand-up. Ele vai ter uma decoração toda como se fosse um grande comedy club, né? A decoração, tal, as cortinas, aquela coisa toda, mas fazer para cidades, fazer um show grande já. Então, mas a ideia é muito boa, a gente já está pensando nessa ideia. Eu acho que eu quero amadurecer agora, aproveitar janeiro, fevereiro, que talvez em fevereiro eu fique um pouco mais parado, né? Por conta da praia. E porque diminui a movimentação também de janeiro, fevereiro para shows, né? Então, aí eu tenho um pouquinho de mais tempo. Dá para pensar. Aí eu quero ver se eu boto em prática esse modelo desse show aí. E tu é assim, tu tá sempre tendo ideia. Tá sempre nessa loucura, assim, às vezes antes de dormir, tu tem uma ideia nova. Sonha com o guri de Uruguaiana? Às vezes eu já acordo com algumas coisas prontas. Sério? Aí tem que ter um caderninho do lado para anotar? O problema é esse, que eu sou muito... Depois eu acabo esquecendo, mas às vezes eu já chego com uma ideia de música também. Paródia do Eu Quero Falar Tu e Não Falar Você, que é uma paródia do Bruno Mars, que a gente termina o show do Teatro São Pedro. E o foco, a partir dali surgiu a ideia do roteiro do show. Tu, eu quero falar tu e não falar você. Tu, mas eu quero falar tu e não falar você. Antigamente tudo era diferente, todo mundo tinha muito orgulho da gente. Mas e agora, o que está acontecendo? Será que nós... Então, uma história assim, aquilo veio pronto para mim. Eu digo, cara, esse é o foco do show, né? O gaúcho, você é um agente secreto que tem como missão preservar a cultura gaúcha, né? Então, esse foi tem muita coisa louca. Muito cara. Legal, muito legal. Esse do Super Bagual, do personagem, esse que saiu já o roteiro do filme todo, foi assim, acordei um dia, cara, essa ideia, cara. Eu vou tomar um chimarrão batizado e vou
criar poderes e já começou a virar um monte de coisa. Sim, tu tá sempre meio partir viajando, mas tu consegue, porque aí que tá, né? Porque a ideia em tese, todo mundo tem uma, né? O difícil é tirar a ideia do papel, é transformar na realidade. O problema é o seguinte... E tu acredita nas tuas loucuras, nas tuas viagens, né? Elas dão certo. Cara, resumindo, é o seguinte, ó, resumo da ópera, tá? A gente já falou sobre essa questão, mas eu estreiei com 42 anos de idade. Eu fui pai aos 40. Eu estreiei na paternidade aos 40, né? A Rafaela tem 25, eu tenho 65 anos, a Rafaela tem 25, né? A Julinha tem 21, minhas duas filhas. E da Silvia Helena eu não vou falar a idade, porque senão vai ficar bravo comigo. Mas... E a Silvia Helena é mulher do Jair Cobb e do Guri de Uruguaiana. Né? Essa Silvia Helena que eu falo é a minha. É a verdadeira. É do Jair. Tá. A outra é aquela que tem problema de gordura localizada. Não é o caso da minha, né? Ah, tá. Então, assim... Desculpa, tu estava dizendo que tu estreou como pai aos 40 e aos 42. Então, e aos 42 como começa no aos 42 e daí veio a fama no sentido de, né, de ter visibilidade, de ter, né? Tu já tem uma história de vida para suportar isso, entendeu? E talvez, no meu caso, eu também tenha o outro senão que eu não sou conhecido, Jair Cobb, não sou conhecido fisicamente, né, visualmente. Quem é conhecido é o Guri de Uruguaiana, não sou eu. Então eu não tenho problema nenhum de É curioso isso, andar né? na rua. Andar na rua. É porque tu fica muito diferente, entendeu? quando tá Às vezes nem caracterizado. eu nem conheço. Então, é muito engraçado tu tá numa Expo Inter, por exemplo, de Guri de Uruguaiana, não para um minuto de tirar foto, né? Foto é fila. Aí tira a roupa e ninguém nem sabe quem Aí tu é. eu digo, bah, agora eu vou ter que... Eu vou ali e faço assim... Tira... Já saio, passo na frente de todo mundo. E todo... Ninguém sabe quem é. Nunca mais... Que coisa louca isso. Então, tem essas vantagens também. Mas eu digo assim, então, no momento em que eu estreiei no teatro já com uma certa idade, né, cara? Então, eu tenho mais... E fui empreendedor, né? Eu fui empresário de vários segmentos, né, ao longo desse tempo aí. Então, eu consigo administrar a minha carreira, o artista... mas como empresário, né? Então eu administro o meu tempo, as minhas opções, então não tenho quem pense por mim isso. Sempre foi assim. Se eu vou fazer um show, por que eu vou fazer? Se eu vou fazer, mas não vai dar dinheiro, mas vai dar visibilidade. É importante fazer aquilo ali. Então essas decisões todas que são tomadas como um empresário tem que tomar, eu que tomo, né? Então é assim que eu administro. Por isso que eu estou sempre... E precisa de coragem isso aí, aos 42 anos, vou virar humorista. É um peitaço, né? É. Do zero, né, cara? Pô! Do zero e com uma filhinha de 2 anos em casa. E aqui, né? Correndo atrás da máquina. Tava ruim ali na época de dívida, ruim. o restaurante. Tudo ruim. E aí... Já tive um tempo bom, mas também tive um tempo muito ruim. Muito sufoco. Tem uma palestra que eu faço que é bacana também, conta um pouco dessa história, né? Mas o pessoal me cobra assim, tu tinha que fazer uma palestra contando da tua vida, só dos perrengues que tu passou, que já é muito estranho. Mas eu não tenho paciência para falar isso tudo. Tá bom. Muito obrigado, tá um prazer falar contigo, conhecer mais falar essa de Porto história. Alegre? Jair Cobb pode falar sobre Porto Alegre, deve. Que tu quer falar sobre Porto Alegre? Mas é que a gente, quando tá falando sobre ti, a gente tá falando sobre Porto Alegre. Sabe o que eu porque falo embora tu seja o Guri de Uruguaiana, tu é uma personalidade porto-alegrense. O Jair Cobb é de Porto Alegre. Deixa eu registrar, em 2010, eu ganhei o título de cidadão emérito de Porto Alegre. Mas, ó, tá aí, ó. Entendeu? Eu falei que eu sou cidadão honorário do Alegrete, de Uruguaiana, de Cidreira, mas eu sou cidadão emérito de Porto Alegre. Emérito é quando o cara nasce aqui, né? Então, e tu é eleito, a solicitação é feita e tal, através da Câmara de Vereadores, né, por conta de serviços feitos para a cidade, seja social e tal. E eu tenho esse engajamento muito forte com as coisas da cidade, claro. Então, por isso que eu fico muito feliz, né, porque eu tenho esse engajamento e essa visibilidade, assim, esse reconhecimento, né, de Porto Alegre, o que me deixa muito feliz. Mas agora fiquei curioso com o teu ânimo de falar sobre Porto Alegre. O que tu gostaria de falar sobre Porto Alegre? O que é legal falar sobre Porto Alegre? Cara, eu gosto muito de Porto Alegre. Eu também, tia. Eu gosto E esse negócio das pessoas que estão falando mal. Eu gosto do clima, eu gosto do clima de Porto Alegre. Ela é grande, mas ela não é tão grande. Verdade. Ela é tudo. Eu acho assim, a gente que conhece outras cidades, né?
Eu morei em Londres, né, cara? Em 2012 eu morei em Londres. Morei 2 dias em Londres, se não me engano. Três. Agora eu tô Eu ia dizer, já tá. Eu não podia deixar passar. Mas eu acho isso Porto Alegre também. Eu tinha que pegar. Eu tinha que contar Até porque pensando, pô, ele morou em Londres, eu também não sabia. Eu achei que ele vinha me perguntava quanto tempo tu morou. Mas essa é a nossa deixa, né, Juliana? Deu pra bola. Deu pra bola. Não dá pra chamar o guri de Uruguaiana rapidinho aí pra nos Quando dar eu um tchau? digo pra ele assim, quando eu digo no final do programa, ele sempre cai, né? Eu digo assim, Ele sempre cai, aquela né? zoeira, Super sábado. papapá. Eu digo, no Super Sábado, eu digo, PG, posso mandar um abraço? Diz, claro. Eu digo, um abraço. Que troço mais idiota. Bobagem. Tá, agora aí, só pra fechar, dá um tchau como se tu fosse o guri de Uruguaiana. Agora. Mas que barbaridade! Che, pois olha, tô mais faceiro do que mosca em tampa de xarope de estar participando aqui desse baita evento, che. O PG, apesar de ser um cara jovem, já é considerado uma lenda viva, né? Que barbaridade. Tchau, Jair. Tchau, abraço. Tchau, Ju. Até semana que vem.